Eu acho muito interessante, assim, você falar sobre o tema, né? Porque o tema, o assunto, realmente, né, enfim, o esqueleto daquilo é muito importante. Uma coisa que eu procuro especificamente é o sentimento, né? E eu amo o que você estava falando dos algoritmos, porque especialmente quando você está à frente de uma curadoria, né, numa grande corporação que é movida pela tecnologia, são ferramentas incríveis, super úteis e importantíssimos, mas de fato o sentimento humano é o resultado de qualquer obra audiovisual, né, de qualquer obra de arte em geral. E esse sentimento, para mim, é o que me move. Às vezes é através do tema, às vezes é através da paixão da pessoa que está falando, ou seja, gostou muito, né? Gosta muito. Às vezes é lendo, né, uma página, ou lendo o piloto, lendo um pouco do roteiro e você tendo esse impacto. Mas para mim eu sou muito movida ao sentimento mesmo, porque eu acho que tem uma coisa ali que o algoritmo nunca vai ler e que é o que imprime e é o que move as pessoas também que estão no sofá numa sexta-feira à noite cansados e vão escolher aquilo para ver. Então eu penso muito nisso, assim, do receber, né, como espectadora, como né, audiência mesmo, e como é esse sentimento, assim, as pessoas vão gostar, as pessoas vão querer ver. Nesse debate, né, que eu estava falando com a Renata antes, sobre a inteligência artificial, tem uma coisa muito forte ali, que todo mundo está discutindo sem parar, e os avanços tecnológicos são realmente extraordinários. Especialmente ultimamente, assim, um ano atrás a gente não poderia escrever, né, a CEO do YouTube estava falando agora no Global Stage, né, um dragão chega e aterriza em cima do Cristo Redentor, né, e você poder falar isso, escrever isso e assistir um vídeo disso imediatamente, realmente é um novo mundo que a gente está vivendo. E essas ferramentas são incríveis, mas precisa do olhar humano, o sentimento humano para interpretar tudo isso. Então, é uma coisa incrível você ter a oportunidade de usar essas ferramentas nessas empresas de Big Tech mesmo e conseguir interpretar tudo que o algoritmo diz. Então, né, a coisa do tiro, porrada e bomba, do feel good, né, de filmes em vez de séries. Não, peraí, 10 episódios. Não, agora 5. Não, agora 28. Por que 28? Por que não 27? Por que não 29? Nada faz sentido, tudo faz sentido. É realmente muito difícil para a gente que está, né, produzindo, criando conteúdo e também para a gente que está do outro lado da mesa tendo que interpretar. E existe uma linguagem inteira ali por trás que é como você vai interpretar aqueles números. E muitas vezes, se a gente como curadores, a gente também tem que vender, né, um portfólio inteiro de coisas que a gente está escolhendo para, às vezes, né, os nossos chefes ou quem está também acima daquilo, são muitas camadas desses números. E muitas vezes você pode falar, peraí, mas tiro, porrada e bomba é feel good, sabia? Né? Você mesmo pode construir um caminho através dos números para poder vender o que você acha. Então, é extremamente frágil, né? E sempre está aberto à interpretação. Isso é uma coisa super perigosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, se você tem muita convicção criativa, você vai achar números que podem apoiar aquilo. Então, de novo, é muito sobre o seu sentimento, sobre a sua convicção do que aquilo vai dar certo. E aí, o segundo ponto disso, que a gente também falou na nossa primeira conversa, é saber o que você quer, qual é o objetivo, né? Se é melhorar a vida dos carneiros, pode até ser. Então, como é isso? Quem é o seu público? Quem é a sua audiência?
com quantas pessoas você quer falar, porque às vezes isso muda mesmo o produto, né? Às vezes muda se é uma série, se é um longa, se é um curta. Então você entender qual é o sentimento que você quer causar, a convicção criativa que você tem para fazer aquilo e o que você quer, né? Qual é o seu modelo de sucesso quando você fecha os olhos e fala, se eu for bem sucedida, é assim que eu quero que seja no final desse processo? Você ter essa sabedoria antes é extremamente importante, porque você vai falar melhor sobre o seu projeto, você vai conseguir vendê-lo melhor e você vai passar esse sentimento para quem está ouvindo do outro lado. Não, e essas duas coisas são muito importantes e eu sempre uso uma palavra que eu gosto, que é propósito, né? Para que a gente vai contar essa história? Já tem história pra caramba sendo contada aí e ela precisa trazer alguma coisa diferente que leve a uma reflexão. E por isso a gente precisa de autoralidade, né? Que o Jorge chamou de criação muito bem. E acho que isso é um ponto muito fundamental na nossa indústria hoje. No painel que acabou de ter, o Daniel falou isso, né? Essa é uma indústria onde sempre houve, né, um equilíbrio importante entre autor, diretor e produtor. Se não houver essa equiparação e esse equilíbrio, é muito difícil uma obra ficar de pé. E eu incluiria agora, né, nesse mundo maravilhoso que a gente vive, o executivo, né? E eu acho que essas oportunidades da gente estar juntos, elas são muito fundamentais, porque eu acho que muito do sentimento de desconforto que a gente tem passado na indústria, de parte a parte, é por falta de interlocução, né? E aí eu acho que nesse papel de executivo, esse talvez seja a maior contribuição que a gente possa dar, que é compartilhar muitas vezes com vocês as pressões que a gente também sofre para aprovar um projeto, para conseguir um green light, né, de uma grana para produzir num mercado que tem uma pressão financeira muito grande, uma pressão de modelo de negócio muito grande, com milhares de perguntas que todos os executivos que estão acima da gente não sabem responder, e aí tentam responder essas perguntas sem se preocupar com o conteúdo. Então, acho que que originalmente era um tripé, né? Hoje passa a ser um quadrado, eu acho que tem esse papel de ponte, né? De traduzir para a criação e para a produção essa pressão do negócio e levar para o negócio a importância do fundamento dessa indústria, né? Que de fato é a criação. E acho que a gente tem passado por muitas discussões infrutíferas por causa disso, por essa falta de interlocução, por essa falta de entendimento. A gente escuta, né, muitas vezes dos criadores, dos produtores, os streamings. Não existe os streaming, gente. Existem empresas diferentes, com audiências diferentes, com propósitos de negócio diferentes, que claramente vão redundar numa encomenda, ou numa interlocução, ou num gostar mais ou menos, né, ou se adequar mais ou menos a um projeto, dependendo dessa estratégia que tiver desenhada. É muito importante compreender essas individualidades, porque esse é um negócio ainda muito imaturo. Então, cada uma dessas empresas está num momento da sua vida, né, como empresa diferente. Então, as necessidades são diferentes e essas estratégias vão mudando a partir do momento em que cada uma dessas empresas vai amadurecendo ou vai entendendo melhor os seus próprios posicionamentos, porque também não é tão claro assim, num primeiro momento, aonde cada um está posicionado. Isso vai se depurando com o tempo. Então, essas discussões são discussões que ocorrem internamente, mas que é muito importante, né, que vocês, como criadores, como produtores, também entendam profundamente desse negócio, tanto quanto a gente. E, de novo, acho que o papel do executivo que hoje está dentro dessas empresas, submetido também a uma pressão, sobretudo os executivos de desenvolvimento, né, porque o nosso papel é abrir espaço para a criação, né, encarregado do lado chato, né, de ficar montando PowerPoint, planilha e tal, aproveitando,
para que a criação possa ter essa liberdade. Então, assim, é muito importante que essa interlocução aconteça, até para também vocês terem um olhar um pouco mais generoso, porque não é só o executivo que pede alguma coisa tipo a grande família. A gente recebe muito projeto, olha, eu fiz esse projeto aqui tipo Succession. E assim, a gente já tem o Succession, não preciso também receber outro igual. Eu espero receber algo diferente, que me emocione, que me leve a pensar, que me divirta, que fale, putz, tá certo, isso, cara, tá na hora da gente falar sobre esse tema. Porque a gente sabe que a indústria criativa, ela é uma indústria de médio prazo, né? A gente tem uma ideia hoje, vai ver isso no melhor das hipóteses, daqui a 2 anos. Quando não vai ver daqui a 10, né? E, ao mesmo tempo, a gente está num momento em que toda essa parte do negócio é muito nova, muito desafiadora e muito refém, sobretudo em companhias globais de capital aberto, muito refém de como o mercado financeiro está encarando esse movimento, né? Então, cada vez que uma ação sobe ou que uma ação desce, isso provoca uma fusão, uma aquisição, uma mudança de executivos, uma mudança de estratégia que muda tudo de 6 em 6 meses. A nossa vida também é desesperadora. Então, eu acho que se encontrar nesse lugar de que, sim, todos queremos a mesma coisa, que é a qualidade, a inovação, a gente quer falar para o humano, né? Na palestra anterior, não sei mais quem foi que comentou, que dizia, o chat GPT não pode escrever por um motivo muito simples, porque ele não tem trauma, né? Porque é disso que a gente está falando. Qual é o propósito de conteúdo, se não ajudar o ser humano a se entender, né? Se entender que são as perguntas de sempre, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou no mundo, o que eu estou fazendo aqui. Essa é a função do conteúdo. E acho que todos nós estamos de acordo. E muitas vezes eu vejo esses desencontros por falta dessa interlocução, falta desse aprofundamento de uma compreensão de parte a parte. Mas, assim, claramente, cada uma dessas empresas, quando vocês estiverem realmente com cada uma delas, tem uma estratégia, tem um propósito, tem um momento que é muito específico de cada uma. Temos um ecossistema novo. Mas essas individualidades e esses posicionamentos existem. Então, não apresentem o mesmo projeto. Tem alguns que vão trafegar bem. Mas, em geral, se vocês têm uma carteira de projetos, pensem ou tentem entender quem é cada um dos seus interlocutores para apresentar o projeto mais adequado para ele. Porque as empresas também têm essa expectativa. Elas precisam, às vezes, de coisas específicas para atingir naquele momento um objetivo específico de crescimento ou de ampliação da base de assinante ou de conversão dos assinantes que já estão na base, que você quer mover para consumir outro tipo de conteúdo. São vários indicadores. A gente no Brasil está muito acostumado a dominar todos os indicadores já de TV aberta, TV a cabo, porque eles já estão instalados, né? Nesse novo mundo do streaming, esses indicadores ainda estão sendo formados, estão sendo descobertos, né? Não existe ainda um padrão, né? Um número mágico do Ibope que serve para todo mundo. Isso tudo é muito novo, então precisa mesmo de muita interlocução e de muito desprendimento, entendendo que para todo mundo, eu acho que, né, de lado a lado, o mais importante é isso, que a gente possa, de fato, atingir, afetar as pessoas, o nosso público, levando para eles coisas valiosas, porque hoje o valor mais alto na vida de uma pessoa é o seu tempo, né? Ninguém tem mais tempo. Então, se eu paro para assistir alguma coisa, isso tem que me dar alguma coisa em troca, que seja um riso, que seja um choro, mas enfim, eu preciso sentir que ao consumir, ao doar meu tempo, eu estou recebendo alguma coisa. Essa é a grande discussão. Qual é o propósito? E a partir, eu acho que dessa interlocução, certamente, a gente vai chegar num bom lugar.
sempre partindo da criação e da vontade de dizer alguma coisa que vale a pena. Nossa, eu tenho 1 bilhão de coisas para fazer, eu anotei aqui essa tarde, a tarde toda aqui. Bom, enfim, algumas coisas. É bom estar na presença de 2 produtoras criativas, porque a gente podia lançar uma campanha que produtor também é gente. Produtor também é gente. É o seguinte, o nosso trabalho, a indústria audiovisual, o audiovisual, o que ela tem de mais interessante, talvez, é que é a mais coletiva das formas de expressão. O cara pode fazer livro sozinho, poesia sozinho, música sozinho, pintura sozinho, até teatro dá para fazer sozinho. Cinema, TV, não dá para fazer sozinho. É sempre um trabalho de tudo. O produtor, às vezes, é tido como um inimigo. O meu inimigo é o produtor. Não é, ele tem que ser. Eu que sou casado com uma produtora, sei que isso não é verdade. A gente tem que trabalhar junto, Então, o que está faltando, Renata, respondendo a tua pergunta, talvez seja mais encontros como esse que a gente está tendo aqui. Essa interlocução que diga assim, vem cá, o que vocês precisam, o que vocês querem, que tipo de projeto é, que formato é, o que interessa mais, sobre o que vocês querem falar. Essa história que a Mônica está falando de falar para o mundo, o que pode falar mais para o mundo? A comédia é mais local, mas o drama é mais mundial. Eu posso fazer... Nós temos uma questão, Mônica, que é a língua, né? Assim, o mundo hispânico circula melhor também, porque são vários países com a mesma língua. Agora, acabei de ver ontem o Museu, uma série espanhola, feita com autores argentinos, que fizeram ótimas séries argentinas, e é na Espanha, agora é na Espanha e está funcionando. Então, a gente tem que pensar isso junto. Tem uma frase que é da produtora do Jim Jarmusch, que eu gosto muito, que é: o orçamento é a estética. A ideia de que tu pode fazer projetos diferentes orçamentos. Tu pode fazer um filme sobre a guerra do Vietnã, como o Exército Lúcio atual, que são 5 caras num dormitório e amanhã de manhã eles vão embarcar para o Vietnã. É um filme maravilhoso sobre o Vietnã, 5 atores num dormitório. E tu pode fazer um filme maravilhoso sobre o Vietnã, com um apocalipse final, vai ficar 3 anos filmando, vai ficar dentro do dormitório, vai fazer um grande, enorme filme. Também um belo filme sobre o Vietnã. Os 2 são belos filmes sobre o Vietnã, com custos totalmente diferentes. Então, isso começa na produção, isso começa na conversa na produção. Como é que tu tem para fazer esse filme? Me fala. E aí a gente faz um roteiro, pensa o roteiro para essa produção. Porque uma coisinha que eu anotei também, não falei na minha primeira fala, eu li um texto esses dias, eu me perdi do autor, mas vou lembrar daqui a pouco, que ele fala que antes tinha uma coisa que era arte e entretenimento. Era a arte e o entretenimento. Então, ou era arte ou era entretenimento. E o melhor das duas coisas eram as duas coisas juntas. Quando a arte e o entretenimento andam juntas, ótimo. Mas aí surgiu uma outra coisa que é agora, nesse mundo, que não é nem arte, nem entretenimento, que é o que ele chama de distração, distraction, que é o seguinte: não é nada, é vídeo de gato, é gente caindo na escada, é gente fritando ovo, é gente serrando coisa, pregando, e tu fica vendo aquilo ali, aquele rio ali que não é nada, quando tu vê, perdeu 15 minutos, para nada. Bom, agora vou trabalhar, já passou meus minutos, nada. Que é uma distração, não é nem arte, nem entretenimento. E aí vem uma outra coisa, pior ainda, que ele chama de addiction, que é o vício. A pessoa não consegue mais não ficar no rio rodando TikTok e vídeo. Viu o que aconteceu? Olha esse vídeo. E aquilo não é nada, é absolutamente nada. E está transformando a gente em consumidores. Assim. A dramaturgia, que é a nossa função, o nosso trabalho, ela é uma espécie de psicanálise social. Assim, ela faz o que a psicanálise faz por uma pessoa, por uma sociedade. Quando a Mônica falou de refilmagens, releituras, eu convido a todos amanhã a assistir a estreia de Grande Sertão, filme do Teu Arrasca, que eu fiz o roteiro junto com ele, que é uma releitura do Guimarães, porque o que ele fala lá sobre a violência, bandos violentos se matando pelo poder, continua, infelizmente, esse assunto continua muito vivo, e a gente tem a poesia do Guimarães para contar essa história. Última coisinha que eu anotei aqui.
eu acho que existe cada vez mais uma dificuldade de leitura de texto. As pessoas não leem roteiro, não leem. Eu fiquei preocupadíssimo ao saber que o concurso da Petrobras, que é o maior concurso de produção para cinema, sempre, né, vai ter, tem de novo agora, não pede roteiro pela primeira vez. Não pede roteiro. Então, as pessoas estão aprovando projetos por mood board, por carômetros, por data show. Mas cadê o roteiro? Sem o roteiro, como é que vai saber como é que vai ser o filme? Então, eu acho isso um retrocesso. A gente tem que voltar a ter leitura de roteiro, ler texto, entender o que é o projeto no papel, no antes. Eu falei isso para a Manu, falei para a Mônica, no nosso outro encontro. Eu, quando tenho, assim, me apresento projetos, eu leio roteiro, eu não leio Bíblia, eu não leio descrição dos personagens, eu não vejo um mood board, eu não vejo nada. Eu pego o roteiro, cena 1 e começo a ler. Aí que eu vou ver o que vai ser o filme. Mas a gente tem que aprender a reler o texto, ler roteiro. E, enfim, e trabalhar junto com o produtor para poder fazer um projeto que se sustente, que chegue ao público, que circule e que seja viável economicamente também. Ser realmente extremamente forte, tem que ter um elo ali com toda a temática, porque você precisa ter persistência, não desistir, vender para se não rolou, entender o feedback, poder modificar, entender sem perder a essência, sem todo mundo sair da sala odiando, como diz o Jorge, né? A gente não pode modificar ao ponto de não reconhecer mais o que a gente acreditava anteriormente. Então, é uma luta o tempo inteiro e em todas as esferas, né? Eu acho que quem está ali comandando também é uma luta, porque também tem que vender para alguém. E essa pessoa também pode mudar a cada 6 meses. Então, é bem doido. É bem difícil, mas é isso. É sobre você realmente acreditar naquilo e continuar, e escrever e reescrever. Assim, o que a gente aprende, né, dos americanos que estão sedimentados ali naquela indústria há, né, mais de 100 anos as coisas demoram mesmo, você tem que decantar, você tem que escrever e reescrever, sentar com seus amigos, que seja, e ler o roteiro em voz alta. Às vezes você começa a entender realmente o ritmo, não está legal, não está funcionando. Esse dever de casa é muito importante. O que o Jorge está falando o data show pode ser, né, sua vizinha designer gráfico incrível, pode ser o primeiro passo, uma abertura para aquilo, mas a substância do conteúdo em si precisa ser sólido. Eu sinto falta de mais conversas como essas para diminuir esse gap entre quem toma as decisões e quem está desesperado vendendo. Eu também sinto falta de educação mesmo, assim, hands-on, né? Das pessoas terem a oportunidade de entender o porquê que uma coisa faz sentido e outra não, ou porquê que tem uma coisa que comunicou, né? Fazer cases mesmo, assim, é incrível quando você vê o alcance de séries brasileiras no mundo. Existe um alcance grande, de filmes também. A gente sabe, a gente vê as listas do top 10 em vários territórios ao redor do mundo, e você vê esse impacto, às vezes durante semanas e semanas. Então, a gente está falando com o mundo já. E esse gap que a gente morava numa ilha que se falava português e ninguém mais quase no mundo fala, era uma coisa que realmente era um impedimento. Agora, a gente não tem mais esse problema. Então, a gente tem toda a capacidade tecnológica de falar com o mundo. E o que a gente vive no Brasil é universal. Os nossos traumas, os nossos dramas são universais. Então, finalmente, as portas estão abertas, né? E as pessoas querem poder ouvir as histórias que acontecem aqui no Brasil, em todas as partes do mundo. Então, assim, eu sei que tem muita gente deprimida, né, sobre as possibilidades do futuro do audiovisual no Brasil, e o que eu quero dizer é que tem muita esperança, assim. A gente tem a tecnologia, finalmente, que a gente nunca teve. Isso é um marco enorme, né? De novo, citando a palestra do YouTube, que rolou agora
ela falando sobre o automatic dubbing, né? Ter uma dublagem automática realmente abre portas instantâneas para um entendimento, um comunicar para tantas pessoas, e você ter isso com uma instantaneidade é uma bênção para todos nós, assim. A gente realmente fala uma língua que quase ninguém fala, fora, né, 200 milhões de pessoas aqui, mas isso é um convite, finalmente, de falar com o mundo. E você poder também fazer vídeos teclando uma mini história e vendo aquilo, virou um animatic dos tempos antigos, virou um storyboard ao vivo ali na sua frente. A gente tem essas ferramentas e são caseiras, você pode fazer isso com um celular, com um computador em casa. Então, a tecnologia está democratizando de uma maneira revolucionária o alcance que a gente pode ter e a comunicação que a gente pode ter com o mundo. Então, é um momento fantástico. É para a gente estar esperançoso, é para a gente estar animado, mas o que a gente não pode esquecer é isso. Para, talvez, de ouvir todo mundo o tempo inteiro, é muito confuso, é muito difícil, né? Do tiro, porrada e bomba para o feel good, para o filme, para a série. Não, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Poxa, se a gente decantar as nossas histórias e trabalhar e retrabalhar, procurar opiniões, feedbacks que vão te dar, né, uma solidez na história que você quer contar, esse tempo é maior do que todas as mudanças que vão acontecendo nessas empresas e as próprias pessoas que estão lá. Então, né, acredite em vocês mesmos, assim, eu realmente acho isso, eu acho que e tem tantos exemplos, né, a gente falando do Cangaço Novo, né, são 10 anos de 2 pessoas acreditarem, é o que a Mônica falou. Se você pensar no Succession, né, a gente foi junto ver uma palestra do criador e do showrunner, o cara fez também 6 séries, ou seja, trabalhou 20 anos antes disso, trabalhando como assistente de sala, depois sendo head de sala, depois fazendo as primeiras séries menores, para depois fazer uma série grande e depois fazer o Succession. E isso realmente é uma trajetória. A gente não precisa também achar que o primeiro não, o segundo não, o 10º não é para pensar em fazer outra coisa da vida, assim. É uma persistência, é duro, mas é sobre essa paixão, né? Quem faz audiovisual é apaixonado, e isso é importante, isso imprime. Então, ninguém desista, por favor, sobre isso. A oportunidade é usar a tecnologia que está na nossa frente e poder olhar para dentro e criar, e usar isso à sua, né, tudo que está à sua disposição, para realmente fortalecer o que você está fazendo. Procurar os números também, para entender a língua do outro, né? A gente falou muito sobre isso. Às vezes, o executivo está falando uma outra língua que o produtor, que também está falando em outra língua que o criador de conteúdo, ou a sala de roteiro. É importante a gente aprender a linguagem do outro e buscar isso cada vez mais para diminuir esse gap. É bom para todo mundo, né? Então, eu acho que é isso, é buscar realmente as oportunidades de diálogo e usar a tecnologia que a gente tem como oportunidade. Os desafios, eu acho que são... a gente falou sobre isso também, assim, uma coisa que a gente não falou hoje, mas a gente falou quando a gente conversou, foi sobre a parte do lucro, né? Que é uma coisa que existe, e a gente sempre tem que saber disso. As pessoas estão procurando lucrar. Essas empresas gigantes querem ganhar dinheiro cada vez mais. É a vida de poder ter dinheiro para, né, colocar em mais obras audiovisuais para ganhar dinheiro e fazer mais. Então, a gente não pode esquecer disso também, né? Tem a paixão, tem tudo isso, mas o maior desafio, eu acho que é sempre, né, como a gente sempre cita o William Goldwyn, o que a gente sabe é que a gente não sabe de nada, né, do sucesso. Então, a gente precisa estar realmente sempre buscando feedback e tentando aprimorar, né, toda a nossa trajetória assim, criativa
para continuar esse diálogo e diminuir esse gap. Toda crise traz oportunidade, né, gente? E a gente, de fato, está numa crise, a gente tem que ser pragmático. Esse ano não será fácil. O meio do ano que vem, né, até o meio do ano que vem, também não. A gente tem um ano duro pela frente e eu acho que o maior desafio de todos, quando a gente reúne todo mundo, é cada um pagar seus boletos. E a gente não pode esquecer disso. E a gente sabe que isso acaba levando para um nível de ansiedade, né, de desespero, de, enfim, poder fazer as coisas funcionarem muito grande e que às vezes não é um bom guia, né, emocional, porque o desespero é tão grande de emplacar qualquer coisa, porque, enfim, todo mundo tem que pagar suas contas, que a gente esquece de respirar, né? E toda vez que a gente passa por um momento dramático de retração, a melhor estratégia é plantar, né? Acho que esse é um ano de investimento em desenvolvimento de projetos, de investimento em entender essas coisas que estão acontecendo na indústria, procurar essas interlocuções. Eu acho que qualquer executivo, né, da indústria está aberto a essa interlocução, porque, né, um lado precisa do outro. Eu sei que é muito difícil, né, a gente trabalhar com esse pragmatismo. De fato, o mercado brasileiro está num momento de mudança muito radical, né, onde as formas tradicionais de financiar estes negócios, elas estão mudando, né, estão optando por se comportarem de outra maneira. A gente está indo para um mercado mais duro, que necessita de empreendedorismo, que necessita de investimento, que necessita de algumas apostas, e o nosso mercado não foi preparado para isso, né, o suficiente até hoje. Então, é um movimento que a gente precisa fazer junto, é um movimento que precisa de muita conversa e muito entendimento para tudo, mas as oportunidades estão aí, porque os negócios têm uma coisa muito interessante, que um negócio é feito para perdurar, né? Para ter sustentabilidade. Nenhum negócio nasce com o objetivo de morrer, ele nasce com o objetivo de crescer. Muitas vezes é confuso o momento do nascimento até, de fato, ele conseguir crescer e amadurecer, mas o objetivo é crescer. É que, às vezes, né, você precisa ir ganhando musculatura, entendimento, como a vida de todos nós, né? Essa luta, né, pela vida, pelo legado, pelo futuro, pela sustentabilidade, ela é comum aos negócios e aos seres humanos. Então, eu acho que estamos, sim, num momento onde a gente tem mais perguntas do que respostas, e isso provoca uma retração, provoca um temor, né, uma aversão a risco, mas como tem que crescer e tem que se desenvolver, também eu acho que se a gente fizer o push correto, o movimento correto, e esses movimentos de discussão e de reunião coletiva, a gente consegue avançar um pouco mais. E o Brasil tem uma força muito relevante nesse momento, a gente precisa se unir.